Fala, galera! Estamos aqui ao vivo, diretamente dos estúdios Move, que fica aqui em Nova Iguaçu. Eu e meu inseparável óculos escuro, é claro, é aquilo que não sai de perto de mim, é meu óculos, hein? Não repara não, mas eu tô aqui para bater um papo maravilhoso com o Matheus Ferraz, que é vereador lá na cidade de Japeri. E eu já vi que é uma figuraça, já batemos um papo aqui, já tô adorando. Pronto pra gente bater esse papo maravilhoso. Antes eu quero pedir a você que tá aí online, vá lá no YouTube, no Instagram, no TikTok, se inscreve lá nos nossos canais, ative as notificações, porque esse espaço aqui é extremamente democrático. Aqui vão vir todo tipo de gente pra gente bater papo, rir, brincar, se divertir, que é mais ou menos a essência que a gente tem aqui dentro do programa, tá bom? Então eu vou deixar o próprio Matheus se apresentar, como eu sempre faço aqui. Matheus, o microfone é seu, muito bem-vindo, obrigado por ter aceito aqui o convite de estar com a gente aqui. Obrigado você, Alemão, por ter feito esse convite, que pra gente é muito importante estar aqui falando um pouquinho da nossa história, do nosso mandato, falar um pouquinho da política de Japeri, falar um pouquinho da Baixada Fluminense, falar desse âmbito em geral, dessas eleições que está acontecendo internas do PT agora, que serão eleições muito importantes, que vão definir os rumos do nosso partido, da direção, dos caminhos que nós vamos seguir, falar um pouquinho desse ano de 2025, falar um pouquinho de 2026, da eleição do governo do estado que está pegando fogo, e falar muito da política e falar especificamente da Baixada Fluminense, da nossa amada Japeri. Antes da gente começar até falar de política, Matheus, eu queria saber um pouco mais de você aí, cara. Quantos anos? A gente está se conhecendo de verdade, né? A gente bateu um papo aí, mas... E aqui eu deixo sempre para ficar uma coisa bem à vontade. Eu nem pedi muita informação sua, porque eu quero realmente trocar essa ideia aqui. Quantos anos você tem, cara? Eu tô com 32 anos hoje, sou o pai da Eloá, esposo da Débora. Mas são pessoas fantásticas que sempre me acompanharam. A Débora, que foi a minha primeira namorada, primeira e única namorada. Caramba, legal. Eu hoje sou pai da Eloá, uma menina linda de 3 anos. E a gente veio aí construindo essa história, essa jornada de muita força, militância, luta, para construir uma cidade melhor pra gente lá em Japeri. Você desde pequeno já se identificava assim como político, assim? Cara, a identificação na política aconteceu bem cedo. Acredito que na escola, alguns professores já identificavam isso de mim. Eu tive uma professora na 5ª série, Alda Maria, uma professora que era uma professora de português. Eu que sou fruto e aluno da escola pública, a maioria da minha vida foi dentro das escolas públicas. A gente tem muito Grammy, muita representatividade de turma, e a gente sempre se impôs como uma voz ali, com uma possível liderança, de questionar sempre um pouquinho da merenda, uma melhor qualidade na hora de ir no banheiro, uma melhor qualidade na limpeza da escola, essas coisas que a gente vai tendo como uma liderança natural. Claro. E a gente sempre vai se posicionando, ia questionando. E uma professora na 5ª série, algo que não passava na minha cabeça, virou pra mim e falou: cara, eu acho que você um dia vai ser político. E eu guardei aquelas palavras, mas naquele momento achava que não fazia muito sentido, mas foi a primeira pessoa que viu em mim uma possibilidade de tornar um agente político, uma liderança política. Foi uma professora lá na 5ª série, Alda Maria. Muito bacana, já lançou uma profecia lá na 5ª série, né? E foi acontecendo de forma muito natural, a gente foi avançando ali ao decorrer dos anos, fazendo esse trabalho coletivo de formar, de poder brigar, de poder tentar entender, porque a gente mora numa cidade muito pobre lá em Japeri, né? O POIDH da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, e a gente sempre teve muita dificuldade para ver as coisas acontecerem. A gente via muito aqui as coisas acontecerem nos municípios vizinhos. Quando você vai virando adolescente, você começa aquela fase dos questionamentos: por que as coisas não acontecem na sua cidade? Por que as coisas não acontecem à sua volta? E aí você começa a tentar enxergar, tentar fazer uma luta que, por mais que seja um grão de areia num deserto inteiro, você começa a entender que você pode ser movimento, né? Pode fazer esse movimento, que você pode organizar, e a partir do movimentos de organização, de construção, você começa a ver as coisas acontecerem. Muito legal. Mas aí depois que você acabou a escola, você já falou uma coisa pra mim que eu já fiquei aqui, achei maneiríssimo, que é o caso, minha namorada hoje é minha esposa, isso é maneiro demais. Mas depois da escola aí, você é fruto da escola pública, como você disse. Então, eu suponho, né, que você teve uma vida do cidadão comum. É aquele cidadão que vai para a escola pública, que estuda, que batalha ali dentro da escola pública ali. Como é que era a tua vida financeira dos teus pais ou da família que você morava? Meu pai e minha mãe sempre foram pessoas de referências nas nossas vidas, né? Na minha vida especificamente. Eu tenho um irmão também, mais velho, o Lucas está até me acompanhando aqui, mas eu sou filho de
da empregada doméstica e meu pai é carteiro, né? Então, na nossa vida, a gente sempre foi com tudo com muito suor. Meu pai sempre orientou muito que pra gente conseguir avançar na vida, tinha que priorizar a educação. E a gente foi lá, se dedicou muito. Meu irmão seguiu uma vida artística, é músico, onde minha família também é formada por vários artistas, militares, que formaram a carreira através da música. Mas eu sempre, quando eu era mais novo, sempre fui muito ligado à informática, fui muito ligado à tecnologia, sempre quis avançar. Então, estudava muito a computação gráfica, redes. Então, tive sempre essa paixão pela área da informática e tecnologia. Então, a gente se questionava muito porque Japeri, naquele momento, não apresentava oportunidade da gente conseguir se qualificar. Quem era o prefeito nessa época? Nessa época, o prefeito, era o prefeito Timor. Timor. Era o Timor foi depois do Bruno, né? Depois do Bruno, isso. Pastor Bruno, Timor, Carlos de Moraes, são figuras que tiveram a sua contribuição na política na cidade. A gente entende que cada um deles fez a sua parte, fez o seu papel, mas a gente entendia que Japeri vivia um isolamento político. Foi nessas épocas que a gente conseguia ver, porque eu conseguia ver o município de Paracambi desenvolver muito com a Fábrica do Conhecimento, com a FATEC, com os institutos federais chegando, Queimados, a mesma coisa. E Japeri, a gente não via isso acontecer. Então, minha formação de base lá na informática, quando eu comecei a fazer o cursinho de inglês, o cursinho de espanhol, o cursinho de informática básica, foi sempre nos municípios vizinhos, em Paracambi, em Queimados. Então, a gente sempre teve aquela busca pra gente ter conhecimento, pra gente melhorar nosso currículo, pra gente buscar um crescimento mesmo, a gente tinha que sair da nossa cidade. Então, começou a nossa luta ali para poder essas coisas começarem a fluir em Japeri. Você chegou a ser formado na área de tecnologia? Sim, a gente saiu da escola, né? Do ensino médio, conseguiam fazer uma bolsa pelo ProUni, pelo um programa do governo federal, e foi uma das coisas que a gente começa a enxergar a importância dos programas sociais na vida de quem mora na Baixada Fluminense, a importância dos programas sociais que é na vida do cidadão comum, que tem a dificuldade do acesso. A gente fala muito hoje, existe um debate muito forte sobre a meritocracia, sobre as vagas, sobre uma luta de classe, sobre as cotas. E nesse momento, pra gente, as cotas, por ser aluno da escola pública, foi muito importante e possibilitou a gente ter uma formação, entrar na universidade, conhecer, fazer um debate, se especializar e aí sim oferecer uma vida melhor para nossa família, para as pessoas que estão à nossa volta, e incentivar outras pessoas também a participarem desse processo. Pô, que bacana, cara. Então, você, depois de formado, caiu para o mercado de trabalho. Você foi trabalhar em algum lugar? Sim, eu trabalhei durante um ano com provedores de internet locais, sendo analistas de rede. Depois eu trabalhei no Galeão, no Shopping Rio Sul. Fiz algumas viagens pelo Brasil, montando estruturas de aplicativos, de táxi, na Uber. Depois eu volto para o Galeão, trabalho no Galeão também, na infraestrutura do Galeão. Depois eu vou ser convidado para ser diretor de tecnologia da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, onde eu fico ali por 3 anos. Depois Parque Lage, diretor de tecnologia do Parque Lage. Depois pela prefeitura ou pelo Estado? Pelo Estado. Isso também fazendo parte de uma construção política. Sim. Que a gente faz parte de um você pegou grupo. A tua expertise. Isso, e a gente começa a atender isso e levar isso para o Estado nas áreas da cultura. Foram Secretaria de Cultura do Estado do Rio, Escola de Artes Visuais do Rio, que é no Parque Lage, e no Teatro Municipal, até a gente sair candidato. Maneira, hein, cara? Eu tive a oportunidade de trabalhar em locais legais. Depois também fui para a Assembleia Legislativa trabalhar como supervisor de tecnologia lá na Analistas. E foi algo que foi uma experiência muito marcante para mim, que a gente podia democratizar a informática, democratizar a internet, o acesso, fazer projetos bem legais que servisse de base como uma estrutura de trabalho e que servisse as pessoas que estavam aqui naquele local. Como é que era o teu transporte? Porque, assim, são lugares distantes. Eu sou de Nova Iguaçu, Nova Iguaçu é antes, né? Até de, assim, indo pro Rio, né? Pra cidade do Rio. Cara, era muito difícil. Cara, era muito difícil. Tudo era muito difícil pra gente. E aí, a vida toda, transporte público, trem. O nosso ramal mais conhecido, Japeri, né? Que é o famoso. Óbvio, eu perguntei se tem trem. O famoso Japeri, que a gente pega e é rotulado em onde a gente vai no Rio de Janeiro. Como, olha lá, quem é esse cara? Você é da Baixada Fluminense, pega o trem, pega o Japeri, a gente é rotulado. Onde a gente vai, ali o cara de Japeri, ali é o Japeri, muito por conta do transporte público. E a gente passou
muita dificuldade nesse transporte público aí, da superlotação, da falta de segurança, lá atrás da falta de ar-condicionado, da infraestrutura das estações, que a gente sabe que teve um avanço, mas agora, de um tempo para cá, ainda teve mais retrocesso do que avanço. A gente pega um boom ali na época da Copa do Mundo, dos Jogos Pan-Americanos, né? Melhora, dá aquele boom na qualidade de serviço, depois que passa esses grandes eventos, Rio de Janeiro é sempre formado por grandes eventos, a gente perde muito na qualidade. Vem a pandemia, que dificulta ainda mais. Nas últimas conversas com as Supervias, de 500 mil para 300 mil passageiros. Então é uma discussão que a gente faz muito também sobre o transporte público no Rio de Janeiro. Também, né? A população ainda teve esses índices que vem mexendo com o transporte público no Rio de Janeiro. E o trem, para quem mora na Baixada Fluminense, sempre foi o principal acesso. E a gente viveu muito naquele trenzão lá, dormindo, acordando, disputando lugar. Eu também trabalhei no Rio, sou formado em rede de computadores como você. Me formei na Uniabel. A Uniabel aqui em Nova Iguaçu. Agora vai ser um hospital da Unimed. E aí, cara, como é que eu fazia? Eu ia pro Rio, eu já ia de ônibus ou de van. Eu morava perto da Dutra, ali perto do... Não sei se vai... Qual é o Comendador Soares? Você deve passar, ter noção. Perto da Compacto. E na volta, para chegar no horário aqui, só tinha que ser de trem. Porque senão a gente não conseguia chegar no horário da faculdade. O trem era 56 minutos. Certinho, da Central até para cá. Então eu andei muito de trem e realmente tem tudo a ver com o que você falou, assim, me recordando, assim, né, lembrando, tem tudo a ver realmente com o que você falou. E como é que você foi parar verdadeiramente dentro da política? A gente começou na política... Nessa época você já era afiliado ao PT? Já. Eu me filiei ao PT bem novo. Quantos anos? 17 anos. Foi onde eu comecei a participar de um grupo político, porque a gente mora em Japeri, como eu disse, a gente tinha algumas limitações de acesso, de qualificação. A gente observava que as cidades vizinhas tinham esses acessos de comunicações. E a gente começou a entender, para essas coisas acontecerem, a gente precisa que seja através da política. Sim. As pessoas têm muitas críticas à política, acham que a política demora, e realmente demora, mas a política é um processo de construção onde se iniciam os projetos. E se não for através da política, a gente não consegue avançar. A gente tem vários meios de se qualificar hoje e tal, mas naquela época a internet não era o boom que é hoje. A gente não tinha os acessos das escolas EAD, das faculdades EAD, do jeito que é hoje, dos cursos EAD. Não, a gente tinha que ter ali na nossa cidade. E quando a gente fala de uma cidade pobre, a gente sabe a dificuldade que é do cara tirar do bolso dele, pagar a passagem para poder se qualificar. Então a gente sabe que o Estado, o município, precisam oferecer políticas públicas que nos permitam ter acesso ao conhecimento. E com esse questionamento, eu já comecei a entender, olhar uma campanha política e falei, cara, quem é o cara que pode trazer o Estado, trazer o governo federal para dentro de Japeri? E ali se apresentou uma campanha, nosso ilustríssimo amigo, deputado, foi presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, que é um parceiro, que se colocou o nome ali naquela época para disputar a prefeitura da cidade. Já tinha sido prefeito em Paracambi, eu frequentava muito a cidade de Paracambi por conta da fábrica do conhecimento, dos cursos de capacitação, da própria Vila Lobos. Então eu tinha um olhar que ali a gente tinha uma Avenida dos Operários naquela época, que se mudou para a Avenida dos Estudantes pela quantidade de estudantes que ali passavam. E a gente entendia que a política podia transformar a cidade. Então, como ele era uma campanha de oposição à gestão que estava lá, e ele tinha no diálogo a educação muito forte, isso começou a falar muito comigo. E eu confesso que eu não conhecia uma realidade de Japeri. Eu conhecia a minha realidade, eu sou nascido e criado no centro de Engenheiro Pedreira. Sei. Bem no centro, muito próximo da praça, muito próximo da praça. E eu vivi uma realidade ali, sempre fui uma pessoa um pouco mais tímida, retraída, e sempre fui muito de tecnologia, então eu ficava muito em casa. E eu não conhecia a realidade da cidade. Mas tinha um questionamento por que as coisas não aconteciam. Nessa campanha lá, no final de 2011, onde eu conheço o André, no começo de 2012, que foi o ano da eleição, eu começo a andar os bairros da cidade. E aí eu começo a ver a realidade de Japeri. E eu ali com meus 17 para 18, falava assim, cara, eu não conheço essa cidade que eu moro. E eu vivia que eu morava numa bolha.
Eu passo, cara, eu moro numa bolha, a cidade está acontecendo, as pessoas vivem de um jeito que não é o jeito que eu vivo, e pelo contrário, pai e mãe trabalhador, com muita dificuldade para ter as coisas, para se alimentar, para ter uma roupa legal, adolescente e tal. E eu vi que as pessoas da minha volta estavam totalmente fora do que eu estava pensando. Enquanto eu estava pensando em fazer o pré-vestibular, que eu fiz o pré-vestibular social aqui também em Nova Iguaçu pelo CDR de graça, no programa do governo do estado, que eu estava pensando no pré-vestibular, entrar na universidade, eu via que muitos jovens da minha idade não estavam com isso na cabeça. Só queria rua, muita namorar, dificuldade, era muita dificuldade. Eu entendi assim, cara, como é que as pessoas vão mudar as realidades da família sem educação, sem acesso, sem informação. E a gente via que as pessoas, ao meu entender, eu comecei a ver que elas eram vítimas de um sistema onde elas estavam aprisionadas pela realidade. Aí vinha a condição psicológica. Se acomodava. A realidade do seu pai, da sua mãe, porque a maioria das pessoas, o pai e a mãe de Japeri, uma cidade dormitória, onde o pai e a mãe deixam o filho ali, vai para o Rio fazer o serviço de empregada doméstica, vai para o Rio fazer o serviço de pedreiro, vai trabalhar na casa de alguém, vai trabalhar na firma de alguém. E os seus filhos, eu fui por muito tempo, fiquei sozinho em casa na adolescência, porque não tinha como. Você e seu irmão lá? Eu e meu irmão se virando, tal, a gente tinha ali uma base familiar forte, mas pai e mãe que precisavam sair para trabalhar. E as pessoas que não tinham isso, uma rede de apoio em volta, como um familiar que pudesse olhar, um vizinho que pudesse olhar, ficavam totalmente abandonados. E uma cidade sem oferecer uma infraestrutura, sem oferecer um futebol, sem oferecer um esporte, sem oferecer uma cultura, um lazer, um conhecimento, as pessoas acabam sendo vítimas da violência. E isso começou a mexer muito comigo. E aí E houve uma explosão de violência realmente na cidade de Japeri, né? Muito grande, muito grande. Que é preocupante, né? A gente teve um processo, o governo do estado implementa os presídios em Japeri. A gente vive uma cidade dormitória, uma cidade muito calma. A partir do momento que os presídios começam, hoje temos 3 complexos penitenciários na cidade, uma herança do governo do estado e deixou uma infeliz herança que o governo do estado deixou, que se comprometeu em oferecer uma infraestrutura para a gente receber esses presídios e acabou ficando abandonada a construir os presídios, os bairros totalmente ali em volta dos presídios, totalmente afetados, sem desenvolvimento, sem saneamento básico, e a gente acaba tendo essa herança e aquele boom da Baixada Fluminense, como a gente fala, que teve nos anos de 2014 a 2017, com as ocupações das UPPs, para a gente fazer os grandes eventos no Rio, aquela migração muito forte da bandidagem, do poder paralelo, para a Baixada Fluminense, para a região dos Lagos e até para a região lá da Costa Verde, que Angra também foi muito afetado com essas... Cabo Frio também. Angra, Cabo Frio, o Rio de Janeiro todo, porque naquela ocupação da UPP, eles tentaram desocupar o centro do Rio de Janeiro, aquela região, e a região metropolitana sofreu muito com a violência e Japeri não ficou diferente disso. Então, o poder paralelo se tornou algo muito, muito grave, muito forte dentro da nossa cidade. A gente sofreu muito com essa violência. E essa violência que acaba ali influenciando os jovens, adolescentes, por estar convivendo, enxergando aquilo ali, trazendo como se fosse algo normal e natural. E a gente sabe que não é. O Estado não pode simplesmente abandonar as suas áreas, abandonar os seus bairros, entregar no poder paralelo e deixar a Deus dará. A ausência do Estado faz com que esses poderes paralelos se perpetuem, né? E esses caras, eles começam a ser as referências dos nossos jovens. Porque o cara olha aquele tênis bacana, perigo, né? Olha aquele tênis bacana, olha o cara com o celular do ano, olha o cara com uma moto legal, com um carro, o cara pode comer um biscoito, às vezes oferecer um biscoito para uma criança às vezes quer comer um biscoito, não dá Danone. Verdade. O cara fala, irmão, vai lá, busca isso aqui, toma aqui um troquinho, compra o seu Danone, compra o seu refrigerante, toma esse tênis bacana. Isso começa a encantar um jovem que está ali sendo vítima do Estado, sendo vítima dessas pessoas que estão ali querendo fazer o mal para a nossa sociedade. Muito, muito interessante, Matheus, esse nosso bate-papo, principalmente porque a gente já falou de 2 temas importantíssimos que, na minha opinião, estão ligados, que é a educação e a segurança pública, né? Assim, para mim, uma coisa resolve a outra. Eu sempre tive esse pensamento, tá? Mas me fala uma coisa além de você. Você tem uma religião, você é cristão. Sou cristão. Você é cristão praticante? Praticante, sou evangélico. Todo domingo a gente está lá na igreja. Qual igreja? Assembleia de Deus Central Engenheiro Pedreira, Ministério de Madureira. Uma legal. Igreja grande aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né? A gente foi... É um debate que a gente sempre fez muito, né? Que eu sempre faço muito. Eu sou evangélico de berço, meu pai é pastor. Legal, cara. Meu pai é pastor, foi pastor de várias igrejas. Que legal. Na nossa cidade lá, a gente
dirigente auxiliar, né, que dirige as congregações. A gente então sempre acompanhou meu pai, eu sempre fui atuante, fui ministro de louvor durante muito tempo. Teu irmão é músico também da igreja? Baterista, não, sim. Toca, né? Meu filho também tá aprendendo bateria lá, também na igreja, porque é importante. A gente tem uma família como a gente... tem uma família tradicional de músicos lá em Japeri. A gente, orquestra. É mesmo? Que maneiro. Uma coisa muito ligada à cultura. Dessa eu vou lá fazer uma visita, hein? Pô, vai ser muito legal. É um prazer grande, eu adoro, tá? Eu gosto muito mesmo. A gente também teve sempre a música muito entranhada na nossa família. E foi até pensando nisso, em democratizar e popularizar, a gente tem um projeto de lei lá, que é a Semana do Músico Japeriense, que ocorre na Semana Nacional do Músico, que é o dia 22. Projeto seu. É um projeto de lei nosso, que a gente quer fortalecer ainda mais. A gente tem muitos sonhos voltados para a área da música, de ter lá a nossa escola de música, de poder presentear os nossos alunos, dar instrumento, dar acesso, conseguir construir verdadeiros cidadãos, né? Porque a música mudou a história da minha família, eu costumo dizer isso. Na minha família tem um homem que é uma referência, que hoje já faleceu, que é o pastor Isaías Lima, que através dele aprendeu música, ensinou música para todos os nossos tios, nossos primos, e através da música, da arte, mudou toda a história da nossa família, onde seguiram carreiras militares, seguiram carreiras artísticas. E hoje a gente tem músicos espalhados em todo o Brasil da nossa família, e graças a esse homem que foi uma referência, e a gente tem um projeto também lá da medalha do pastor Isaías Lima, que foi um cara que mudou uma geração inteira. E através dele, através da Igreja Assembleia de Deus Central, ensinou música para muita gente. Ele era pastor dessa igreja? Era. Aí é que eu ia te falar. Você acredita que a igreja consegue atingir um trabalho social que hoje o Estado não consegue? De certa forma, sim, porque a igreja ela está implementada nos bairros. A gente vê isso pelos quadros, né, sociais. A igreja hoje estão nas áreas mais pobres. A igreja tem esse contato muito forte, né, com as pessoas, dando a oportunidade de dar lá uma mensagem de salvação, de pregação, de cura, conforto, de mudança de vida e de conforto. A gente sabe que a realidade do nosso povo é uma realidade da Baixada Fluminense, quando eu digo assim, sofrida, é uma realidade, né, muito sofrida. E quando a gente tem uma sociedade ali organizada, que visa ali estar junto das pessoas... É o que a igreja demonstra, né? A igreja demonstra uma sociedade organizada. Você falou, por exemplo, tem os pastores dirigentes, tem um pastor principal, tem toda uma hierarquia, tem toda uma organização, tem um cara que é músico. Não vai chegar um cara lá qualquer e vai falar, me dá um instrumento aqui, eu vou tocar. Não, o cara vai para o ensaio, o cara tem regras a serem cumpridas. E é por isso que eu acho que o exemplo da igreja acaba introduzindo na sociedade um pouco mais de entendimento do que é viver em sociedade, assim, mais até do que o Estado. Sim, a igreja hoje tem um papel principal, e eu acho que o crescimento da igreja se tornou pela ausência do Estado. Isso. Hoje a igreja ocupa um papel que o Estado deveria acompanhar. Hoje as igrejas se organizam para dar um atendimento psicológico, um atendimento assistencial, onde o Estado não entra, onde as pessoas às vezes querem ser ouvidas, querem receber um carinho. Uma cesta básica. Uma cesta básica também, que é importante. Então a igreja tem essa organização. O que a minha crítica hoje à igreja é o posicionamento político da igreja. Eu acho que a gente, de uns tempos para cá, com a extrema-direita avançando com um debate político muito forte que foi tornado a público nas últimas eleições, a gente perde o debate. Hoje a gente ficou rotulado. Eu, que sou petista, né, que sempre fui PT, sempre tive ali o entendimento que a divisão... A ligação com a esquerda. Que a divisão, que os projetos sociais, que a gente realmente tinha que discutir hoje de forma mais organizada e clara um projeto político de Estado e de país do que um projeto político apenas de costumes e narrativas políticas. Então, é uma dificuldade que a gente tem passado como hoje um militante do Partido dos Trabalhadores e como evangélico, porque ali é uma coisa muito clara para mim. Os princípios que eu aprendi na igreja, os princípios que eu carrego, eles são inegociáveis. Mas a política não, a política a gente constrói. E a gente tem que sempre visar o lado do bem-estar social do outro. Mas essa narrativa que foi implementada por grupos políticos, que é pensada, não é uma narrativa criada apenas, ela existe, de existir um lado, um bem contra o mal. Não. Todo mundo quer fazer o bem, cada um do seu jeito.
Cada um tem falta entendimento, você acha? Falta entendimento, falta diálogo. E hoje acontece isso, é uma crítica minha a muitos pastores. E por isso que eu amo a minha igreja, amo o meu pastor. Que muitos pastores politizaram esse debate cristão dentro dos altares, dentro dos púlpitos das igrejas. E o pastor ele tem um poder de persuasão e tem um poder de influência muito grande sobre a vida das pessoas. Então, a gente se fazer essa separação do que é espiritual, do que é sagrado e do que é terreno e do que é político é muito importante. Você é a favor, então, que se separem as ideias políticas daquele cenário da igreja em si ou de qualquer outra religião? Sim, eu acho que a religião é importante na vida de todo ser humano, seja ela qual religião que for. Acho que a religião tem um papel importante. Mas não é um espaço para você fazer de politicagem, mas o espaço para política eu acho que tem que ser feito diretamente como sociedade. A gente tem que discutir se o povo está comendo, se o povo tem acesso, se o povo tem transporte, se o povo tem emprego, se o salário mínimo está aumentando. São essas discussões pertinentes à política. A discussão na religião é sobre a nossa alma, sobre a nossa salvação, sobre aquilo que a gente entende como amar o próximo, como a nós mesmos. Esse é o debate que tem que ser feito dentro das igrejas, de como a gente pode avançar como sociedade, como a igreja pode avançar para ajudar mais a sociedade, para trazer mais amor, para a gente ganhar as pessoas que estão lá fora. É um debate que precisa ser feito e a gente precisa desvincular. Tem acontecido isso, a gente já viu que muitos pastores hoje acho que deu uma amenizada. Eu acho que houve um ápice, um momento que ficou muito polarizado, assim, dos dois lados, né? Mas eu acho que hoje a coisa já até deu uma certa esfriada, porque as pessoas passaram a ter a consciência que não tem muito lado. Quando briga, na minha opinião, perde todo mundo. Ninguém ganha. Ninguém ganha com briga. E esse era um debate que as pessoas sempre fizeram comigo. Muita gente me questiona porque sempre me conheceram desde criança e sempre souberam que eu tive uma vida dentro da igreja. Uma vida ministerial, de pregações. Você sofreu nesse ápice? Porque você é um cara de esquerda, né? Muito. Você é petista, né? Tá lá na sua bio. Você gosta de política, você participou de governos, até no Estado. E, de repente, dentro da igreja explodiu essa ideia da esquerda não prestar para nada. E, assim, surgiu, não só dentro da igreja, mas em vários grupos, assim. Muito por causa daquele momento do país, do impeachment da Dilma, posterior da situação do Lula, da prisão, e etc. e tal. Da Lava Jato e tal. Você chegou a sofrer com isso verdadeiramente dentro da tua igreja? Sim, muito. Muito. Escutei muitas vezes as pessoas rotularem, pessoas subirem, não da liderança da minha igreja, mas a igreja convida muitas pessoas de fora, vem muita gente que é convidada, e pessoas que não entendem como é que funciona a realidade da nossa cidade. E a minha militância até dentro do Partido dos Trabalhadores foi por um trabalho de oposição que a gente fazia aos governos. Uma crítica. As pessoas englobam o que acontece em Brasília, quem está na ponta. Cada cidade tem uma história diferente. Isso em qualquer lugar do Brasil. Cada município tem uma história diferente. Cada militante tem uma história diferente. As pessoas pegaram as pessoas que erraram, realmente aconteceu erros, a gente tem que falar, e botaram tudo num globo só. E não foi quando a gente começou, nessa época, onde os escândalos de corrupção foram altíssimos e o governo do PT estava ali comandando o Brasil, vários personagens políticos faziam parte desse mudaram de lado, né? Isso, vários personagens políticos. E eram muitos partidos envolvidos. O sistema político brasileiro é um sistema que é feito para dar errado quando você olha daquele jeito. Cara, esse sistema aqui está muito errado. As pessoas se corrompem, as pessoas estão lá, mas foram pessoas individuais. Não foi em si uma ideia de partido, não foi em si uma ideologia, não. Foram pessoas que estavam no PT, no PP, no MDB, no PSDB, em vários partidos. Aí começa a surgir uma narrativa de todo mundo que é da esquerda não presta. E um debate muito forte também sobre a ideologia de gênero, sobre fenômenos comportamentais das pessoas, e começa a sair da política. Eu acho que quando a gente começa uma bandeira muito forte, que quando começa a acontecer na Europa, nos Estados Unidos, esses debates comportamentais, isso também atinge o Brasil. A igreja se sente ameaçada, muito ameaçada, que são temas que
para a igreja são temas complicados, assim, pela sua natureza, de ensino, de liturgia, de doutrina, mas passa de deixar de ser um tema de discutir sociedade e melhora do povo para se discutir costumes. Eu costumo falar que a gente tem um presidente que foi eleito dizendo 3 palavras: Deus, pátria e família. Falando que não entendia de saúde, falando que não entendia de economia, falando que não entendia de nada. Eu não entendo de nada, mas vou botar pessoas boas, mas eu tenho uma coisa: eu tenho Deus, pátria e família. E aí um debate que passou que era: e a educação? E a economia? Eu tenho uma economia que o fulano vai resolver. Tudo bem, a gente sabe que os ministros exercem esse papel de protagonismo, mas você tem que saber o mínimo debater isso. Quando a gente fala do estado do Rio de Janeiro, e aí a gente fala de Japeri em específico, a gente passa os 4 anos do governo federal, no governo Bolsonaro, onde não entra um equipamento e R$1 do governo federal em Japeri. A gente fala de um governo federal que não bota uma grande obra no Rio de Janeiro e é eleito político do Rio de Janeiro. Então, são debates que as pessoas começam a entender. Ele falou de Deus, pátria e família, mas vem cá, a saúde, o transporte, qual foi a grande obra que o governo Bolsonaro fez? Não fez. Qual foi o grande investimento no Rio de Janeiro na saúde que o governo Bolsonaro fez? Não fez. Qual foi a grande obra de infraestrutura? Qual foi o grande marco no Rio de Janeiro, na cidade dele? Não tem. E ele ganha uma eleição, tem uma popularidade elevadíssima, falando 3 frases: Deus, pátria e família. Onde os pastores evangélicos, as famílias, a gente sabe que a igreja, todo mundo tem um bercinho no catolicismo, tem um bercinho cristão, tem esse berço. Então, quando se fala de Deus e pátria e família, mexe muito com a nossa população. Eu tenho uma opinião até, eu acho que nós somos diretamente influenciados pela Europa e pelos Estados Unidos. O Brasil é influenciado diretamente. Você vê que os movimentos, a primeira acontece lá para depois acontecer aqui. Houve essa entrada da cultura woke, né, que é uma coisa que veio lá de fora. E aí eu não estou discutindo se está certo ou se está errado. Estou fazendo uma observação do que aconteceu lá. E aqui no Brasil, as pessoas, elas têm o costume de querer enfiar a goela abaixo. Então, não importa o que você pensa. E se você pensa diferente de mim, a gente pode discordar aqui num bate-papo maravilhoso, sair daqui abraçado. Mas as pessoas tendem a te trazer como inimigo, não como... Aliás, isso até aumentou. E aí, o que acontece? O Bolsonaro, na minha opinião, foi eleito mais por rejeição a tudo que vinha acontecendo, que estava muito na mídia, naquele momento estava muito alto, do que propriamente dito pelo trabalho dele como político em toda a carreira dele. Ele foi eleito mais numa aclamação do povo negativa ao que estava acontecendo. O Bolsonaro foi a rejeição da política, né? As pessoas... E não foi só o Bolsonaro, foi aquela classe política toda. Nós tivemos uma LERJ em 2018 muito difícil. Eu que estava ali, aqui no governador. A negação da política criou o Bolsonaro, né? E o meu questionamento sempre foi esse. Eu nunca questionei, tipo assim, o cara que vota na direita, o cara que vota no centro ou na esquerda, não. Eu questionava sempre assim: por que o nome é o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro, ele pegou o gap, cara. Eu entendo, a gente entende isso. Ele pegou o gap das redes sociais. Eu entendo que o Bolsonaro pega esse gap das redes sociais, o avanço das redes sociais, tem uma comunicação muito boa com as pessoas, onde as pessoas conseguem entender o que o Bolsonaro fala. O linguajar do Bolsonaro, sabe qual que era? O linguajar que você ouvia no barzinho, que você ouvia na padaria. Não era uma coisa técnica, não era uma coisa e tal. E outra coisa, o PT, que eu não acho bom, tá? Eu não acho que um partido em si, ou um governo, tenha que ficar muito tempo num país. Eu acho que tem que ter a democracia isso. Você tem que ter alternância de poder, cara. Você pode ter o deputado, o senador e tal, mas e não tratar como inimigo. O filme do Mandela, o Mandela, quando voltou, virou presidente na África do Sul, o que ele fez? Ele chega dentro daquele momento ali, e o pessoal arrumando as coisas para ir embora, porque era outro partido político. Ele falou: não quero que vocês vão embora não, vai embora quem quiser. Eu quero contar com vocês que nós vamos construir um novo país. Naquele momento ele passou por cima de muita coisa para poder chamar essas pessoas que bateram nele o tempo todo, que de todas as formas, ali para dentro. E eu acho que no Brasil falta um pouco disso. Falta um pouco das pessoas terem esse entendimento que essa divisão é prejudicial para todo mundo. Eu posso conviver com você não tendo as mesmas ideias. Se a gente tiver a mesma ideia, eu vou querer casar com a tua mulher.
Pô, então não tem jeito. Cada um tem uma esposa, cada um escolhe uma comida, cada um escolhe uma roupa. Pra mim, a roupa bonita é de um jeito, pra você é de outro. Cara, isso é normal em tudo. Por que não pode ser normal na política? E a gente tem que estar aberto a esse diálogo. Mas eu sempre questionei esse posicionamento do Bolsonaro, porque, tipo assim, o Bolsonaro ele não discutia um projeto político de país, ele discutia valores. Mas mas aí você entra numa questão que todo político faz isso, cara. É assim, ó, não tô dizendo todo político você que é vereador do município, porque assim, o tamanho é menor. Agora, o Brasil é um país continental, tá certo? É óbvio que ele discutiu uma ideia, mas se você for pegar, por exemplo, na própria eleição do Lula, agora, a gente não teve uma discussão de governo. O que você quer? Você sabe a gente discutia muito, sim. A gente discutia muito a fome, um exemplo. Então, que é um problema grave que vinha se prolongando. Há quantos anos se discute a fome? Então, eu tô querendo dizer para você o seguinte, a gente não teve, na última eleição agora, não houve discussão política de nenhum dos lados, na minha opinião. O que eu vi foi mais afronta, mais guerra, mais briga do que, por exemplo, o Aécio quando foi candidato contra a Dilma lá em, acho que 2014. Naquele momento se teve mais discussão sobre planos políticos do que se teve agora. Tanto na eleição do Bolsonaro quanto na eleição do Lula, a guerra, ela ficou particular, cara. A polarização dos centros, de direita, os polos de esquerda. Realmente, é verdade. Só que a minha questão, o meu questionamento do governo Bolsonaro é como um projeto político só de valores, sem um plano efetivo, aí, tem tantos votos, onde tinha outros candidatos que tinham realmente propostas... Mas quem eram os outros candidatos? A gente tinha o Eduardo Leite, João Dória, pessoas tipo assim, que não foram referendados pelo povo. Eu, por exemplo, João Dória, eu vou pegar o exemplo do João Dória. Era um cara que ficou 2 anos para prefeito, 2 anos para governador e já quis se lançar candidato a presidente naquela eleição. E aí você vê que ele estava querendo só usar de trampolim tudo aquilo que ele estava fazendo. E as pessoas talvez observaram isso. Mas é difícil, cara. Mas era um debate que ultrapassava a questão somente de valores. Porque a gente viu um Bolsonaro igual... Bolsonaro foi o mais votado do Rio de Janeiro sem entregar uma obra no Rio de Janeiro. Na reeleição agora, na tentativa de reeleição. Na tentativa de reeleição. E foi o candidato mais votado do Rio de Janeiro sem entregar uma obra. Sem ter feito uma obra de infraestrutura, sem ter feito uma entrega do governo federal no Rio de Janeiro. Hoje nós temos no Rio de Janeiro acontecendo a duplicação da Via Dutra, que é uma obra do PAC. Projeto antigo, é um projeto de mais de 30 anos. Então a gente vê o anel rodoviário que está sendo construído lá em Campo Grande. A gente vê o município do Rio de Janeiro ser atendido com mais de 700 ônibus com dinheiro do governo federal. A gente viu a ampliação agora do Hospital de Bom Sucesso, com as novas alas. Então são... A entrega, o governo Bolsonaro iniciou uma obra da PRF que não conseguiu entregar em 4 anos, que é do Arco Metropolitano. Então são coisas que são importantes para os estados. E no Rio de Janeiro não aconteceu. E o Bolsonaro é o presidente mais votado do Rio de Janeiro. Pregando o quê? Me parece valores. Que ele continua forte aqui. Muito forte. O Bolsonaro é muito forte no Rio de Janeiro. A gente sabe da importância e do capital político que ele tem. Vai influenciar muito também nas próximas eleições de 2026, que está se criando hoje os 2 cenários mais prováveis. Também. Com o Eduardo Paes, com o presidente da LERJ hoje, Rodrigo Bacelar. Governador, né? E a gente vê agora falando de Japeri. Deixa eu só cortar você um instantinho, Matheus, desculpa. É que tem gente pra caramba no chat aqui falando bastante coisa. Eu queria ler essas mensagens das pessoas aqui. Vamos lá. Arthur, ele já mandou. Esse podcast eu não perco por nada. A Baena Ferreira, o melhor vereador de Japeri. Né? Ana Carolina Ferraz, grande professora Alda Maria. Matheus é um político nato. É sua esposa? Não, essa é minha prima. Sua prima. É isso aí. Juventude na política, vamos avançar. O Arthur botou aqui, melhor vereador de Japeri. O Anderson Coutinho botou muito bom. André Siciliano sempre nos abrindo portas. A Ana Carolina Ferraz colocou novamente. O Carlos Alberto, as escolas só têm biscoitos, que é uma crítica, talvez, lá a Japeri, né? Diretamente. Muito bem, meu vereador. O Davidson Barbosa colocou aqui. O Carlos Alberto botou Matheus é brabo. E a Renata representa Matheus. Pessoal bastante ativo aí.
Gente, e é isso mesmo. Eu acho que as pessoas têm que ter o espaço e a liberdade de poder comunicar sempre os seus pensamentos. Aqui, pelo menos, no Alemão Ilimitado, essa conversa vai estar sempre de porta aberta. Porque é isso que a gente quer, cara. Se eu não consigo conversar com você, como é que eu vou conseguir melhorar a minha vida, a tua? A gente não consegue. O diálogo é sempre muito importante, tá fazendo esse debate político, conversando, mostrando sempre também o outro lado, aprendendo. Eu falo que eu aprendo muito. Eu já aprendi muito quando trabalhei na Assembleia Legislativa. Porque eu costumo falar que a política não é o que a gente vê nos likes, na rede social. A política ela é feita no diálogo, quando os telefones, quando as câmeras estão desligadas ali, onde os partidos e lideranças sentam para definir. Eu costumo falar que na Assembleia Legislativa a gente muda realmente a vida das pessoas. Na Câmara de Japeri, os projetos que a gente vota lá muda a vida das pessoas. E é isso que é importante. São os projetos de leis, são as discussões, são as pautas. É ali, são as comissões. É o trabalho que as pessoas não veem do vereador, que as pessoas não veem do deputado. São esses projetos e ali a gente senta com direita, com esquerda e com centro e fala assim, ó, vai ser bom pro povo. Isso. E ali a gente pode mudar uma emenda, mudar o jeito de fazer, mas é no diálogo, na construção. Esse é meu sonho de política, sabia? Meu sonho de política é isso. Acontece muito. Só que a gente, hoje existe a famosa narrativa política, onde o cara quer falar para determinada base, onde muitos deles têm um comportamento na mesa de direção diferente que tem na frente do celular. Isso, e eu acho que isso já acontece há algum tempo, só que agora piorou, na minha opinião. Cara, qual o pedido mais inusitado que você já recebeu aí sendo vereador, assim? Aquele pedido do cara que tu fala, pô, não é possível que esse cara tá me pedindo isso, não é possível. Eu recebo pedido de casa, pedido de carro, pedido de terreno, pedido para pagar a mensalidade da escola. Ainda é uma cidade onde as pessoas são muito pobres e as pessoas conseguiram criar uma cultura de um curral eleitoral onde as pessoas não enxergam muito na hora de fazer a campanha quais projetos que você tem, o que você elaborou. Eu fui suplente, eu entreguei durante 2 anos, num período de 2 anos. Em 2020 eu não ganhei eleição, mas a gente consegue fazer uma questão política. Eu assumo o mandato, eu fiz 16 projetos bem legais, projetos sobre redução de IPTU, sobre arrecadação, esporte, saúde, cultura. Mas o povo educação vê isso. Não vê, as pessoas não veem, né? Na verdade, um recorte da população vê isso, um pequeno recorte. Como aumentar essa comunicação, Matheus? Como fazer com que essas informações, porque eu acho importante, tá? É o teu trabalho. O vereador ele vai legislar, ele não vai atuar diretamente numa obra, num asfalto e tal. Então, ele vai cumprir ali as exigências da Câmara dos Vereadores, fiscalizar a atuação da Prefeitura e das secretarias e criar leis. Eu entendo como o trabalho do vereador exatamente isso. Mas as pessoas entendem que o trabalho do vereador talvez está na rua, tapando buraco, trocando a lâmpada, entregando cesta básica. Como melhorar essa comunicação? Cara, eu faço as solicitações. A prefeitura, né, pelo acesso que a gente tem às secretarias e secretários, a gente faz os ofícios de solicitações, mas é um trabalho que eu, sinceramente, não gosto de fazer. O meu trabalho é fazer o debate político mesmo. De sentar na educação com a Secretaria de Educação e vem cá, qual é o projeto pedagógico da educação para esse ano? Maneiro. Qual é o plano? E discutir ali dentro dos conselhos de educação, com os conselhos da assistência social, com os conselhos da saúde. Mas a gente sabe que uma população como o Japeri, uma população que sempre teve essa cultura de ter o vereador na ponta, de ter o vereador dentro de casa tomando café, ali tampando o buraco. A gente está ali. O nosso mandato está à disposição para isso. Mas o meu trabalho, eu acho que eu faço melhor, é o debate político, é o debate das contas públicas, é discutir como vai ser a arrecadação de Japeri para os próximos anos, é discutir os polos industriais, é discutir os empresários para trazer o emprego para a cidade. Eu acho que é onde eu saio melhor. Às vezes vejo muitos vereadores que fazem um trabalho de assistencialismo, não de assistência social, que existe uma diferença muito grande entre assistência social e o assistencialismo. E o trabalho que o vereador faz na ponta é assistencialismo. E eu falo que o nosso trabalho não é criar assistencialismo. O meu trabalho não tem que ser eu, Matheus Ferraz, dar a cesta básica. Não, o meu trabalho é criar arrecadação para o município, para a gente ter uma assistência social forte, para a gente ter programas sociais fortes, para atender a população. Porque quando eu atendo, às vezes, com uma cesta básica, uma necessidade de um eleitor, de um munícipe, eu estou resolvendo um problema de uma pessoa. Mas quando eu boto no papel, eu crio o projeto, eu estou resolvendo um problema político da cidade. E foi para isso que a gente se colocou à disposição, para a gente construir a política
política de forma que ela beneficie os moradores da nossa cidade, da nossa região, não indivíduos e algumas pessoas que estão por nossa volta, tem um carinho pela gente. Mas você tem conseguido comunicar isso com seus eleitores ou com a população de Japeri? A gente tem um trabalho de base muito forte, né? Onde eu converso muito com as pessoas, eu procuro estar sempre nos debates, fazendo esse debate. Mas isso é um processo de construção, né? De estar nas associações, de estar nos conselhos, de estar ali discutindo e debatendo, porque a gente só consegue formar as coisas, as opiniões assim. Não é da noite pro dia, as pessoas... Mateus, porque o cara que ele está passando fome, ele não quer saber quantos projetos de leis eu tenho aprovado, ele não quer saber do orçamento, ele não quer saber se a gente está arrecadando, deixando de arrecadar, ele quer que a fome dele seja tratada. Então a gente tem que tentar ali arrumar o caminho, mas tem que tentar ali no dia a dia convencer o fortalecimento das associações, a importância dos impostos, a importância dos programas sociais, a importância de conversar com os comerciantes, a legalização do comércio local, que é algo que é precário em Japeri e é algo que a pessoa precisa ter coragem para falar. Quando você está num lugar muito pobre, falar de arrecadação, falar de cobrança de imposto, falar de deveres, é algo muito delicado, porque o cara, o Estado já quer me tirar. O Estado não me dá o saneamento, o Estado não me dá a condição, não me dá a energia, minha saúde no posto é ruim, mas isso a gente só consegue melhorar, investir, falando de Japeri, se a gente arrecadar, se a gente tiver como investir, porque hoje Japeri a gente vive dos repasses do governo federal e do governo estadual. Se o governo estadual atrasar, o governo federal atrasar, é crise, porque a nossa arrecadação da cidade não conseguiu evoluir para a arrecadação do IPTU, a arrecadação do ICMS. Não tem tanta indústria, de repente. As indústrias ainda tiveram compensações financeiras para poder se instalar em Japeri, e é uma coisa que a gente vai começar a arrecadar daqui a 20, 30 anos. Então as pessoas não entendem, se a pessoa quer chegar no posto e ter remédio. Se o governo federal atrasa o pagamento do remédio, a gente atrasa a entrega no posto. Mas o cara quer que tenha remédio, e é um direito dele. Mas a gente tem investimentos, a nossa cidade pulsa, vibra com emprego, com indústria, e arrecada, a prefeitura consegue ir lá e cobrir. E esse é um debate que a gente tem feito muito lá em Japeri, conscientizando as pessoas que Japeri está crescendo, está avançando, mas a gente precisa avançar e crescer ainda mais. A prefeita lá qual é o nome? É a Fernanda, a prefeita Fernanda do meu partido. É do PT também? É do PT. Então vocês têm até um bom relacionamento. Facilita um pouco o teu trabalho? Muito, facilita muito o trabalho, porque a gente fez uma construção, eu participei da construção que trouxe a prefeita Fernanda para o PT, ela não era do PT, e entendendo que seria muito bom para a cidade, seria bom para ela, bom para esse grupo, ela se filia no PT, e a gente tem avanços estruturantes que é gigantesco. Hoje a gente está falando da construção da maternidade de Japeri. É igual eu falei, a prefeita Fernanda foi 2 anos prefeita no governo Bolsonaro, onde Japeri não ganhou nada. Hoje Japeri já tem um centro de referência da mulher, que é inaugurado pelo governo federal. Hoje Japeri ganha 7 equipamentos do PAC, 2 escolas em tempo integral, 2 creches, quadras poliesportivas, 2 unidades básicas de saúde e um hospital referência com maternidade, com um valor estimado quase de 150 milhões em obras. Tipo assim, só do hospital maternidade. Então, Japeri ganha... Vai avançar. Vai avançar muito. Fora as obras estruturantes que a gente conseguiu, o relacionamento que a gente conseguiu ter com o governo federal nesses últimos 2 anos, nos possibilitou quase 300 milhões, quase a nossa arrecadação inteira. Então, tipo assim, isso foi graças à habilidade da prefeita Fernanda, que teve essa habilidade, entendeu também o movimento político que precisava ser feito, se colocou à disposição, começou a abrir caminho com os nossos deputados federais, porque Japeri vivia sempre no isolamento político. A Fernanda consegue enxergar que ela, como a gente depende da arrecadação do governo federal e estadual, que ela precisa avançar no Estado, no governo federal, e ela consegue construir isso, e através da política, do seu diálogo, do seu companheirismo, mostrando que Japeri também tinha, sim, capacidade técnica para receber os programas sociais, porque não é só ter articulação política, a parte técnica tem que ser muito bem feita, senão a gente não recebe os projetos. Montou uma equipe muito boa e conseguiu tirar Japeri do isolamento político, conseguiu pagar todas as dívidas de Japeri, que era o CALC, que Japeri não recebia recursos federais durante muito tempo, mais de 20 anos, porque não conseguia prestar conta do dinheiro que entrava. Então a gente teve sempre essa dificuldade. A gente já perdeu uma UPA federal no ano de 2012. Caramba. Que a gente precisou devolver recursos e não conseguiu construir. Então a prefeita, com essa habilidade, com essa construção, foi lá,
conversou com o governo federal, nossa bancada de deputados, nossos ministros, que ela tem muito acesso, e consegue começar com a construção da virada da nossa cidade. E isso é mais fácil para uma prefeitura que é do mesmo partido do governo federal, você acha? Eu não consigo enxergar isso. Sincera, não, tá? Não consigo enxergar isso. Pela relação que nós fizemos nos últimos anos com o governo federal, e a gente foi muito no Palácio, eu tenho muitas idas ao Palácio, a gente vê que o governo federal hoje não atende mediante a partido político. A gente escuta lá dos ministros, dos secretários, que a ordem do governo Lula apresentou o projeto, tem condições de fazer, faz. Não tem essa distinção, é porque é do PT, é porque é do MDB. Não, porque a gente pode ver no Rio de Janeiro todo. A maioria da Baixada Fluminense foi contemplada com obras do PAC, então o Rio de Janeiro grande aí, né? Vai, e agora tem o novo PAC, a gente também recebe lá um equipamento muito importante, que são as obras do Minha Casa Minha Vida, que a gente já iniciou mais de 122 apartamentos, vamos iniciar mais 180 apartamentos, e estamos escrevendo mais 500 habitações. Programas importantes na área da habitação, o governo federal volta a investir, também com o tempo parado, desde 2017 parado, sem entregar casa popular para as pessoas, uma política muito importante, a política de habitação. E Japeri está lá se colocando à disposição, conversando. Eu acho que hoje, para as cidades acontecerem, para o governo federal investir, basta somente o prefeito montar a sua equipe, montar o seu planejamento e bater lá na porta dos gabinetes, bater lá no Palácio do Planalto, que eles vão ser muito bem atendidos e os projetos com certeza vão acontecer. Esse foi o maior PAC da história e vai ter obras estruturantes em todo o Brasil. Me fala uma coisa, qual que é a tua principal... a tua principal bandeira? Você tem uma bandeira ou você falou que gosta de trabalhar no debate, na construção, por exemplo, com a secretária de Educação e tal. Tem alguma área que você atue mais incansavelmente, digamos assim? Cara, eu faço um debate muito forte sobre educação, sempre, porque acredito no potencial das universidades, acredito que a gente precisa fortalecer as universidades. Até ano passado eu tive um projeto pré-vestibular social, durante 3 anos, que a gente construiu com muita força, muito empenho, com debates em Brasília, dentro das universidades, porque a gente entende que a educação cria oportunidade. Eu falo com as pessoas, a educação pode sim transformar a vida das pessoas. E eu, como fui aluno de pré-vestibular social, sei que isso teve impacto na minha vida. Nos nossos últimos projetos, a gente conseguiu... nesse último projeto, a gente tinha cerca de 40 alunos, 17 dos nossos alunos conseguiram entrar na universidade. Que número impressionante. Então, isso pra gente é uma marca fantástica, é uma coisa que brilha os nossos olhos. Verdade. Eu também faço muito trabalho voltado na área do esporte, que eu gosto muito, na assistência social também. Torcedor de que Mas time? Eu sou flamenguista. Cavalinho tá aí, não me deixa... Sou flamenguista, adoro ver jogo do Flamengo, meu hobby. Mas esse debate também com esporte, assistência social, mas a menina, o que mexe comigo... Tem o campo de golfe lá em Japeri? Tem o campo de golfe. Ainda é aberto? O campo de golfe ele é aberto, ele está lá disposto para a comunidade. É um debate que eu comecei a fazer esse ano também, sobre a democratização do esporte, do golfe, e de trazer as oportunidades que aquele campo pode oferecer para a nossa cidade. Tem muitos empresários que frequentam a nossa cidade, mas só frequentam aquele campo de golfe. E ali é uma oportunidade muito boa da gente explorar, para trazer o investimento, conversar com essas pessoas e vender Japeri, porque na realidade a gente precisa vender a cidade. A gente tem um campo de golfe que é maravilhoso, ele teve uma diminuição com a passagem do Arco Metropolitano, mas ainda é um campo de golfe muito bom, ainda é muito procurado, ainda acontece muita coisa lá, mas eu sinto que ele não está sendo explorado da melhor forma possível. É um debate que a gente tem iniciado para a gente poder fortalecer, democratizar e ampliar aquele espaço para toda a Japeri, para o Rio de Janeiro. Como é que você avalia o trabalho da prefeita Fernanda nesse período? São 6 meses, né? Ela foi reeleita? Reeleita, a prefeita está reeleita. Tá aí, nesses 6 meses, dando continuidade àquilo que ela fez, como é que é a tua avaliação sobre isso? O governo da prefeita Fernanda é um governo que nesse momento é um governo que a gente está passando por uma situação complicada na área financeira.
Esse ano atrasou muito as votações do orçamento em Brasília, os repasses de emendas. O ministro Flávio Dino tem feito uma fiscalização muito forte. É preciso fiscalizar, mas eu acho que da maneira que está sendo feito, atrapalha muito os municípios. Acho que a gente precisa, esse debate precisa ser feito. Eu acho também que não pode ser do jeito que era feito, que era sem transparência. Aí o Congresso e o Senado votaram leis importantes de fiscalizações com mais transparência, para a gente ver o que está acontecendo feito, e foi importante, mas isso fez uma dificuldade financeira muito grande em Japeri, né, que vive das emendas parlamentares, vive desse repasse do governo federal, e a gente tem uma dificuldade agora que nós estamos colhendo um pouco dessa dificuldade. A gente está lá, nesse momento, apertando as contas lá, segurando o cinto, para a gente poder conseguir manter salários em dia, conseguir manter os serviços em funcionamento, mas a gente não está conseguindo, de fato, fazer grandes investimentos. A gente ainda está dependendo dessas grandes obras do PAC, que já estão saindo, mas fazer grande investimento ali, nesse período, é muito difícil. A gente veio de dois anos muito bons, mas com essa turbulência política que acontece em Brasília, dificulta a gente que está aqui na ponta, né? O município hoje não tem arrecadação muito sólida, muito forte, que consegue manter. Quando chega um período desse, a gente passa um pouco de dificuldade. A gente sabe que para o segundo semestre a gente tem boas expectativas, porque já está normalizando esses repasses. Muitas das receitas do governo federal começam mesmo já a cair nesse período, mas a gente está passando por um momento de dificuldade, mas tenho certeza que a gente vai continuar avançando e crescendo na política e entregando as obras estruturantes que a gente se comprometeu lá na campanha. Os municípios da Baixada Fluminense, eles sofreram muito com as chuvas, né? Nos últimos anos aí. Nova Iguaçu, Belfor Roxo, são municípios que algumas vezes já foram afetados assim. Nova Iguaçu, então, é uma tragédia, sempre tem essas chuvas, né, da natureza. Como é que é a Japeri nesse sentido? Japeri, a gente tem uns poucos históricos de alagamentos em massa. Mas no último, agora em fevereiro de 2024, a gente teve uma chuva muito forte. E isso acontece por um problema que não é só de Japeri, é um problema da Baixada Fluminense, que a gente precisava estar discutindo esse problema dentro do PAC, que é um plano de macrodenagem da região sul-fluminense, da Baixada Fluminense, que liga até a Baía de Guanabara. Porque enquanto esse plano de macrodenagem não for feito, discutido e realizado, a Baixada Fluminense, aí vai vir os municípios como Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Japeri, Paracambi, vão continuar sofrendo. A gente teve, na última chuva de 2024, mais de 40 mil pessoas atingidas em Japeri. Praticamente ilhadas. Foi uma tragédia que a gente entendia que poderia ser evitada, mas pelo volume de águas que aconteceu em toda a Baixada Fluminense. A gente teve cidades que, um exemplo, não choveu lá em janeiro de 24, como Belfor Roxo, e foi alegado no dia seguinte. Por quê? Por causa do escoamento dessas águas que saíram de lá de Paracambi, das serras de Mente, Paracambi, Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, e acabou alagando Belfor Roxo. Então, quando a gente falar de enchente, Baixada Fluminense, nós temos que falar desse plano de macrodenagem que só o governo federal, que é uma obra mais de 10, 20 bilhões de reais, que só o governo federal tem cacife para investir, que se depender do Estado também ela não vai acontecer. Não consegue. Mas é algo que tem que estar na pauta. O governador, os próximos governos precisam olhar com muito carinho e cuidado com essa pauta, porque é uma das obras do estruturante que a Baixada Fluminense e o Rio de Janeiro precisa para a gente acabar com os alagamentos. Como se reerguer depois de uma tragédia dessa, Matheus, igual foi em janeiro? Como você, como político, a prefeita, o secretariado, como encarar a população um dia depois dessa tragédia, cara? Primeiro é trabalhar muito, botar a cara na rua. O papel do político, quando tem um momento de crise, ele não pode se esconder. Ele tem que assumir protagonismo, assumir a responsabilidade e enfrentar o problema de frente. E mostrar, na verdade, que as pessoas... A gente tem um problema aqui que foi ocasionado pela falta de infraestrutura da cidade, mas com um fenômeno que é o fenômeno da natureza, que veio muito intenso, um volume... Além daquilo que a gente já teve, foi a maior chuva da história
da nossa cidade. Então, pessoas conseguem entender. Quando você não se omite e não se esconde, você encara o problema de frente e você trabalha. E ali a gente ficou quase 53 dias interruptamente trabalhando, todos os dias, fazendo o que for preciso, porque é aí que entra a ação. É os protocolos da Defesa Civil, os protocolos do Corpo de Bombeiros, os protocolos da assistência social, é pegar o telefone, ligar para a Secretaria de Estado, fazer as leis emergenciais. Aí em Brasília a gente conseguiu isso muito rápido. E uma benéfica também da gente ter uma relação com o governo federal, que a chuva caiu no dia 22, no dia 23 o governo federal estava em Japeri, sentado, discutindo com todos os prefeitos ali, como uma base da Baixada Fluminense, foi lá em Japeri, discutindo o quanto de recurso ia alocar. Os aportes saíram rápido e a gente conseguiu atender a população muito grande, muito rápido, né? Entendi. E aí vem o governo do estado também, com o cartão Recomeçar, que é um alento para poder tentar ver onde tiveram as maiores tragédias, começar as obras de infraestrutura, aquele mapeamento do aluguel social, a distribuição de cesta básica, do kit de higiene, a abertura das escolas. É ter responsabilidade, foco e trabalhar muito para resolver o problema, entendendo que aquilo ali foi algo que é inesperado por todo mundo. Matheus, eu vou até fugir um pouquinho desse tema, mas eu queria ouvir a tua opinião sobre uma epidemia que a gente está vivendo no Brasil. Eu considero uma epidemia, são as bets, aí, os jogos eletrônicos. Como é que você está enxergando isso dentro do teu município? Porque assim, os números são alarmantes, né? As pessoas com Bolsa Família que estão perdendo dinheiro e etc. Como é que você enxerga isso? Cara, eu tenho um ponto central que dá muito debate sobre as bets. As pessoas, elas apostam. As pessoas têm o direito de apostar o seu Bolsa Família? Não tem. Esse dinheiro, o que causa mal, as bets faz mais mal, mais bem. É diversão, é aposta, é um investimento. Eu sou contra as apostas, mas eu não aposto. Né? Eu não gosto de apostar. Eu acho que a aposta faz um mal muito grande às pessoas. Mas acredito que no Brasil é o país da hipocrisia também, onde nada se pode, onde tudo se tem. Aqui a gente não pode usar drogas, as pessoas usam drogas, as pessoas não podem comprar armas, as pessoas têm armas, as pessoas não tinham uma casa de apostas legalizadas, mas vão no jogo do bicho, vão nas maquininhas caça-níqueis. Então eu acho que é um debate muito mais amplo do que o que as pessoas podem fazer para a gente poder regulamentar as bets, ter o acesso das bets, ter o imposto das bets, educar as pessoas, orientar. É um serviço que é muito difícil. Eu acho que um jeito claro, proibir a bet é uma solução? Ou, não, deixa a bet liberada, mas vamos proibir a divulgação. São coisas que aconteceram com cigarro. Hoje, a indústria do cigarro era uma indústria que tinha um marketing muito forte, e com a diminuição do marketing de cigarro, diminuir o uso do cigarro. Mas eu entendo também que as pessoas têm a liberdade de poder ir lá, tentar se divertir, tentar fazer o que quiserem com o seu dinheiro. Embora eu seja totalmente contra, e eu não aposto. Mas eu acho que é um debate que as pessoas que a gente precisa levar a conscientização sobre os prejuízos que isso traz, que é prejuízo muito grande às famílias. Eu conheço famílias que foram destruídas por causa da aposta, mas eu não sei se proibir a bet seja algo que interfira na liberdade de escolha das pessoas. Acho que não vai proibir tão cedo, já que acabou de regulamentar. É difícil, né? Eles pagaram 30 milhões cada... Eu acho que tem que ter... Acho que diminuição do marketing das casas das bets, eu acho que pode ajudar. Deveria ser uma pauta de educação também. Assim, não, eu não digo a casa de aposta, tá? Assim, eu digo a educação financeira, você saber lidar com dinheiro, a criança ali, desde pequena, começar a entender que as responsabilidades... Sim. Talvez isso ajude, até nesse sentido. Não, ajuda muito. A gente sabe que qualquer tipo de incentivo, de instrução, que seja ela com o mercado financeiro, seja ela com dinheiro, é muito importante. Isso falta no material pedagógico das escolas. Eu acho que a gente precisa, sim...
Precisa sim fazer esse debate e um novo modelo de educação. A educação vem atualizando, uma educação mais informatizada, com mais tecnologia, com novas matérias, uma nova grade curricular, com laboratórios e estudos. Isso é muito importante. Acredito que esse é um dos caminhos também para a gente melhorar a nossa sociedade como um todo. Como é que estão os seus projetos agora para os próximos anos? Como é que está assim, a tua linha de trabalho? Assim? Você tem algum projeto que você gostaria de destacar, que você pretende... Você já falou alguns aqui no início, mas assim, aquele que você fala, não, esse aqui vai rodar e eu acho que vai fazer a diferença no município. A gente tem um projeto político muito amplo, né? E uma das nossas prioridades agora está sendo em defesa das mulheres. A gente fez um projeto de lei lá na Câmara dos Vereadores, que foi a Tenda Violeta, que foi uma demanda que a gente viu no Carnaval, onde as pessoas estavam indo se divertir no Carnaval, mas chega lá, o marmanjo bebe um pouquinho mais, o marmanjo acha que é dono do corpo da mulher, quer bater, quer brigar, quer fazer uma violência verbal, e a gente fez um projeto de lei que visa ali proteger as mulheres nos espaços públicos, onde a gente garante que tenha uma policial Maria da Penha, uma assistente social, uma psicóloga, para quê? Para que as mulheres denunciem esse tipo de comportamento. A política em defesa das mulheres, da valorização da mulher, é algo que a gente vai lutar muito nesses próximos anos, junto também com projetos que foram importantíssimos de nossa indicação, que o debate que a gente faz, que foi o Tarifa Zero, a implementação do Tarifa Zero em Japeri, que a gente teve um problema lá de uma empresa abandonou a cidade e a prefeitura teve que entrar, então é uma pauta que a gente sempre brigou. A criação da moeda social também, que é um meio de arrecadação para a gente melhorar e distribuição de renda para a cidade. Então são os projetos que a gente visa, que a gente acha que vai dar uma alavancada, tanto na arrecadação da cidade como o Tarifa Zero, que faz a economia criativa da cidade girar, que já está acontecendo, graças a um trabalho muito bem feito da prefeitura de Japeri, com a prefeita, com o secretário de transporte. A moeda social, que vai ter um impacto muito grande, a gente também poder arrecadar, regulamentar o comércio e fazer a distribuição de renda para as pessoas. Não, cara, bacana. Como que eu faço, assim, como é a tua ideia para eu poder acontecer, de repente, o que aconteceu contigo no começo da nossa conversa? Você falou, eu via os meus amigos, eles tinham um pensamento e eu tinha um pensamento todo diferente, né? Da tua idade ali de adolescente. Como que eu faço para trazer hoje a juventude com celular na mão, com internet, YouTube, etc., TikTok, dancinha no TikTok, bet, etc., ainda que os jogos não sejam para menores, a gente sabe o que acontece, né? E tal. Como que eu faço agora para trazer essa galera desse universo para um universo que vai dar realmente uma chance para eles de vida? Primeiro, a gente tem que estar lá. A gente tem que estar lá no meio de comunicação. A gente como político, como o governo, a gente precisa estar dentro das redes sociais, a gente precisa estar dentro da internet, a gente precisa estar dentro das escolas, a gente precisa estar dentro das comunidades, dentro dos postos dos CRAs, fazendo esse debate direto na ponta. Porque não adianta, o que a gente faz muito uma questão macro sempre, quando a gente fala da política da educação, sempre o plano nacional. Mas a educação está lá na ponta, está nos municípios, está nas cidades. Então esse debate tem que ser feito por lá. Usar as ferramentas que atraiam os jovens, usar a tecnologia, usar uma sala de aula interativa, atrativa. Esse é um projeto que também está acontecendo lá na cidade, com as salas inteligentes. É um projeto que a prefeita tem elaborado de trazer mais tecnologia para as crianças, de trazer mais acesso. Porque as pessoas, a gente fala o seguinte, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Quando a gente está ali e as pessoas veem que a gente é um exemplo de sucesso, as pessoas viram que a gente, esse cara aqui era igual a mim, conseguiu chegar lá. Aquele fulano ali estava aqui e conseguiu. Eu também consigo. Se tiver as oportunidades certas, se tiver os acessos certos, se focar um pouquinho. Então é isso que a gente tem que fazer. Tá ali dialogando e tá presente. Porque o que o Estado faz, o que o município faz, é a ausência. Às vezes, quando o lugar está muito perigoso, em vez de o Estado entrar com mais força, ele se afasta. E quando ele se afasta, ele deixa tudo lá do jeito que está e as coisas não acontecem. Então, a gente tem que entrar cada vez mais. O Estado tem que se fazer presente. Muito presente na vida das pessoas. Quando eu falo Estado, no caso, os políticos, né? A polícia, a educação, a saúde, o saneamento, a iluminação. É o CRAS, é o psicólogo, o assistente social, é esse pessoal que tem que estar lá dentro. E, Matheus, outra coisa, como trazer o jovem, né, o adolescente,
o futuro pai de família ali, para a política? Como fazer com que ele despertar nele o interesse para que ele, assim como você foi desde pequeno, você já estava na tua veia, beleza? Você é um caso à parte, né? Então, mas tem muita gente que tem um potencial incrível que poderia estar atuando na política e hoje está disperso, não quer saber de política, talvez por essa polaridade tão grande, pelas brigas e tal. Como despertar o desejo nessas pessoas de atuar? Porque eu acho importante que elas estejam na política. É porque as pessoas têm uma visão política, primeiro, que o político é um salvador da pátria. E político não é herói. Eu costumo dizer, político é trabalhador. Político tá ali, eu como agente político me boto como um trabalhador. Uhum. As pessoas falam, mas Deus, você é vereador. Eu falo, cara, eu sou vereador, mas esse é meu trabalho. Meu trabalho legislar, meu trabalho fiscalizar. É meu trabalho fazer o debate. Quando a gente encara isso com responsabilidade e com o trabalho que é, o trabalho precisa ser feito. Uhum. Mas as pessoas enxergam muito no político, o político assistencialista. As pessoas têm aquela cultura de enxergar a política ainda como uma boquinha, como vou ganhar um agrado, como vou ter um espacinho a mais, como vou ter uma vantagem. Enquanto não existe políticos sérios, para ter gente séria, né? Para ter gente séria, precisa se formar pessoas sérias e precisa se fazer debates sérios. Porque aí vai ficar quem tem interesse, vai ficar quem tem vontade, quem tem desejo de realizar. Porque a gente conversa... A política tem muita coisa errada, a gente sabe. Mas quando você conversa com a maioria dos políticos, as pessoas querem entregar. Uhum. O cara que é vereador, o cara briga lá para entregar para o bairro dele. O deputado quer entregar. Claro que tem um ou outro que tem uma visão empresarial. Acontece, faz parte. Mas quando você pega na sua maioria, os caras têm desejo de entregar, desejo de fazer. Então é isso que a gente tem que mostrar para as pessoas. Olha, com um debate muito franco sobre o que é a realidade da política. A política não está aqui para você ter vantagens. A política está aqui para mudar a vida das pessoas. Legal. Quando as pessoas, a sociedade em si começar a entender isso, vão votar com pessoas que são mais parecidas com elas. Mas como fazer que as pessoas entendam isso hoje, aqui na prática? Como é que a gente melhora esse diálogo? É o debate, as pessoas veem o trabalho de cada político. Às vezes, a gente sabe também que o poder financeiro das campanhas influenciam muito na hora da decisão do voto. Porque as pessoas vivem as suas vidas normais. O cara quer trabalhar de segunda a sexta, final de semana tomar a cerveja dele, ir pro campo jogar o futebol dele. Ele não vive a cidade, geralmente. Falando de Japeri, que é uma cidade de dormitório. Não tá vivendo os problemas da cidade. Então, tipo assim, se o cara for uma vez no ano no médico, quando ele vai, ele não tem a noção se a saúde funciona. O filho dele tá na escola, às vezes ele nunca pegou um caderno, porque, tipo assim, a realidade dele é totalmente diferente. Então, a única coisa que ele consegue visualizar é quem está perto e quem está trabalhando. Então, essa conscientização tem que se partir, sim, dentro das salas de aulas, do ensino social, da educação, da sociologia, dos estudos, desse debate, de criar primeiro nas pessoas um senso crítico. Não só de deveres, mas de deveres, das suas responsabilidades e daquilo que elas precisam cobrar das pessoas, dos políticos. Aí, quando a gente criar esse senso crítico de dever e responsabilidade de cada um, de cada indivíduo, a gente vai criar uma política muito mais forte, porque o que a política reflete dentro das câmaras, dentro dos palácios lá em Brasília, é o reflexo da sociedade brasileira. Entendi. Não, legal. Matheus, cara, eu acho que a gente teve um bate-papo muito esclarecedor. Gostei pra caramba de bater esse papo com você aqui, porque a gente não se conhecia e eu passei até a admirar, confesso pra você, bastante. Acho que você é jovem, né? 32 anos, você tá no início da tua vida política também, assim. Por mais que você seja muito precoce, né? 32 anos é uma idade legal. Eu queria te fazer uma última pergunta, só para entender um pouco a tua opinião. Eu vejo que a comunicação tanto do governo do estado quanto do governo federal, tanto dos municípios, ela é muito deficitária. E quando eu falo comunicação, é no sentido de mostrar para o povo aquilo que está sendo feito de verdade. Às vezes eles se atrapalham na hora de comunicar um projeto ou outro. Como é que é a tua visão sobre isso? A comunicação do governo federal, eu sou o maior crítico possível, porque a gente tem muitos projetos sendo alavancados, obras estruturantes, reformas estruturantes acontecendo em todo o país, e as pessoas ainda conseguem se confundir muito facilmente com as fake news que são lançadas.
As prefeituras, elas fazem uma comunicação muito formal. Acredito que o poder público, os políticos fazem uma comunicação muito formal e isso não atrai as pessoas. As pessoas estão na internet primeiro para se divertir. Né? A primeira coisa que a pessoa gosta de fazer na internet é se divertir, é ter as informações, é saber o que está acontecendo. Então, enquanto a comunicação for dessa forma engessada, ela não vai ultrapassar as barreiras das pessoas que já consomem ela. Mas o governo federal é uma crítica absurda. Que hoje o governo federal faz obras no Rio de Janeiro, igual eu falei especificamente. E não comunica isso bem. Você sente que comunica bem? Não comunica. Tem gente que passa pela Dutra e não sabe que a obra da Dutra é uma obra do governo federal, que a Serra das Araras é uma obra do governo federal, que uma obra de quase 700 milhões na Zona Oeste, lá em Campo Grande, que vai acabar com o trânsito, é do governo federal. Você sabia que 700 BRTs foram comprados do governo federal, que a linha 3 do metrô vai ser construída, que a estação da Leopoldina vai ser construída, que é tudo o dinheiro do governo federal. E as pessoas não têm acesso. Em Japeri, a gente tem mais de 7 equipamentos do governo federal. Estão se construindo nas cidades da Baixada Fluminense equipamentos com a estrutura do PAC e as pessoas não sabem disso. É verdade. Eu mesmo não tinha ideia. Então a gente fala que o problema de comunicação do governo... O governo faz um posicionamento aí sobre o Pix, onde o Nicolas Ferreira viraliza com um vídeo de algo que não existe e aquilo se torna uma verdade e o governo, para completar, vai lá e cancela uma coisa que não existia. Um erro de comunicação gravíssimo do governo federal. Eu falo que enquanto as pessoas não souberem, o governo federal não conseguir, e aí uma crítica a toda a esquerda, usar as redes sociais para realmente confirmar as mudanças que estão acontecendo na vida das pessoas, a gente pega em 2017 mais de 80 mil apartamentos paralisados, de 2017 a 2022. Em 2022, o presidente Lula volta, ganha a eleição, em 2023 volta todas essas obras. Vamos se entregar mais de 5 milhões, que é o número que eles querem chegar. E as pessoas não sabem. As pessoas estão recebendo casa, estão recebendo projeto, estão sendo beneficiados. O Bolsa Família, que hoje tem uma média de R$600, mais 150 até filho de 5 anos, as pessoas aumentaram a sua renda. A fiscalização aumentou do Bolsa Família. A gente não consegue comunicar. O índice de desemprego cai de 14% para 6%. E as pessoas não conseguem ver uma melhora. Porque o poder da comunicação do governo federal é muito ruim. É uma crítica que eu tenho feito em todos os debates no partido. Você falou do Bolsa Família e até pensei aqui, como é que você enxerga a situação do Bolsa Família? Da maneira que ele é praticado hoje, tá? O Bolsa Família é uma ferramenta importantíssima. Que a gente parte do ponto que as pessoas não passem fome. E ao contrário de que eu trabalhei um tempo na assistência social, fui subsecretário de assistência social, a responsabilidade de fiscalização do Bolsa Família não é do governo federal, é dos municípios. Eu acho que a gente falha muito nessa fiscalização do Bolsa Família e do tempo que as famílias ficam no Bolsa Família. Acho que o Bolsa Família é um auxílio emergencial que as pessoas precisam entrar, construir políticas para que elas possam se capacitar e sair do Bolsa Família. Não permanecer. Acho que as pessoas permanecerem do Bolsa Família. A gente tem que garantir que as pessoas primeiro não passem fome. Mas a gente tem que garantir capacitação para essas famílias. E a gente precisa garantir fiscalização, porque é uma coisa que é muito importante, porque o Bolsa Família é um auxílio da família. A pessoa não pode ser uma pessoa que fique presa 10, 5 anos no Bolsa Família. E se ficou, a gente tem que fazer um estudo por que essa pessoa está presa. Não se qualificou. A gente sabe que a gente mora numa cidade preconceituosa. E eu faço muito esse debate com as pessoas que são contra o Bolsa Família. As pessoas questionam muito assim. As pessoas querem engravidar para ter Bolsa Família. As pessoas não querem engravidar para ter Bolsa Família. Verdade. As pessoas engravidam porque são inconsequentes. Porque não tem uma educação. Não tem educação. Porque as pessoas não têm formação. Engravida por esse motivo. Não é porque ela está pensando no Bolsa Família. O Bolsa Família ela usa de ferramenta de apoio. E aí o dever da assistente social dos municípios é ir lá e orientar. Dos psicólogos do município, dos CRAS se fortalecerem, ir lá e orientar, capacitar. Esse é o dever do CRAS. Esse é o dever da assistência social nos municípios. Mas simplesmente a gente ficar lá, cadastrar na cidade nossa quase 40 mil pessoas no Cade Único e entregou o dinheiro. Isso é muito fácil. Mas é ruim, né? Mas é ruim. Mas a gente tem que fazer um trabalho na assistência social. Garantir que o SUAS,
que é o Programa de Segurança da Assistência Social, seja garantido e implementado na sua totalidade. Mas como discutir isso hoje? Porque se o governo federal quiser discutir, seja ele de direita, de esquerda, de centro, o que for, se ele quiser discutir isso hoje, ele vai ser visto como vilão. Claro. A oposição vai bater nele como vilão. Seja ele, como discutir isso? Esses são temas que são sensíveis quando a gente fala de retirada de benefícios, interações de benefícios, mas precisa ser feito, são temas importantes. E aí é fazer sim dentro das prefeituras, porque eu falo, o governo federal ele garante o recurso. Mas quem administra, é o município. Quem fiscaliza são os municípios. Enquanto os municípios não tomarem a responsabilidade de pegar isso aqui, ó, irmão, a minha cidade, isso vai na política. Isso é interesse do prefeito querer fazer. Eu vou acabar com isso aqui, não vou acabar, não. Eu vou controlar, eu vou melhorar esse sistema aqui. A gente não vai avançar. Bacana. Porque é um debate muito amplo, igual você falou. O Brasil é um país continental, é 5 mil municípios, são 5 mil prefeitos, são 5 mil câmaras, é tudo muito extenso. É um debate muito mais amplo. Mas eu acho que o Congresso ali, tem a responsabilidade do Congresso e Senado, fazia cartilha do que deve ser feito. Do que deve ser feito do programa, como é que deve ser funcionado. E ali as câmaras e as prefeituras entrando naqueles sistemas ali, falando assim, ó, nós vamos mudar a realidade do povo brasileiro, nós vamos sim garantir que as pessoas não passem fome, mas vamos garantir também a qualificação e vamos garantir o emprego, que é o mais importante. Bacana. Matheus, cara, quero te agradecer a tua presença aqui. Acho que o tempo já está aí 1h30 aí batendo papo. Foi muito legal. Passa voando. Passa rápido. quando o papo é bom, o tempo espera. É isso. E assim, o microfone tá para você aí, cara. Ó, tuas considerações finais, tá aberto para você. Pode expressar tuas ideias, teus pensamentos. Fica super à vontade aí, meu amigo. Primeiro, agradecer o espaço de fala aqui, que pra gente é muito importante. Tá como canais como esse, que abrem o diálogo. Pra gente estar aqui discutindo um pouquinho da cidade, discutir Rio de Janeiro, discutir o Brasil, discutir aquilo que a gente pensa, porque eu falo que é muito importante conversar e fazer esse debate. Um debate totalmente saudável, alegre, divertido. E, no mais, pra galera de Japeri que tá nos acompanhando aí, a galera da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, agradecer muito você que ficou com a gente até o final, escutou nossas ideias, nossas propostas, que são muitas. Eu falo, você falou da minha idade, eu falo que eu sou novo para ser jogador de futebol, né? Eu tô velho para ser jogador de futebol. Mas para política a gente tá muito novo, a gente tem um projeto político para a cidade, a gente ampliar, a gente quer avançar as barreiras de Japeri, extrapolar e poder fazer um projeto que realmente seja bom, não só para Japeri, mas para toda a Baixada Fluminense. Lembrando sempre que a gente pertence a um grupo político, pertence aos nossos ideais e nós vamos fazer de tudo para entregar uma cidade. Eu falo que Japeri não é o país das maravilhas, não é a cidade das maravilhas, mas com certeza com a nossa contribuição vamos entregar uma cidade muito melhor que encontramos. Não, cara, muito bacana. Agradeço a você, a tua presença aqui. Você que está assistindo a gente, vai lá nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no TikTok, tá? Se inscreve nos canais, ativa as notificações, porque esse espaço aqui é muito democrático. Aqui a gente vai receber o pessoal. O Matheus hoje é um cara de esquerda, amanhã vai vir um cara de direita, outro dia vai vir um cara de centro. Aqui é bate-papo, é conversa. A gente crescer. Eu cresci muito com esse papo aqui hoje. Muitas coisas que a gente conversou aqui realmente faz muito sentido. Parabenizo você pelo seu trabalho dentro de Japeri. Eu acho que o início de tudo é pelo diálogo, é pela conversa realmente, é discutir e executar. Discutir e executar. Discutir e executar. Tá certo? Pessoal, muito obrigado você que ficou até hoje aqui. Amanhã tem mais Alemão Ilimitado, tá bom? Não deixem de nos acompanhar nas redes sociais. Fiquem todos com Deus e um grande abraço para vocês aí. Matheus, muito obrigado, cara, por você ter vindo aqui. Obrigado a vocês pelo papo maravilhoso, tá bom? Um abraço. Valeu.